Bem-vindos ao canal História e Tecnologia. Prepare-se para uma jornada épica pelos campos de batalha da Roma Antiga, onde a águia romana alça voo sobre um mar de armaduras e o chão treme sob o peso de legiões invencíveis. Hoje, vamos revelar os 10 maiores generais da história militar de Roma, homens que moldaram um império e conquistaram continentes. César. O nome já evoca imagens de triunfo e poder. Imaginem a Gália, um território vasto e selvagem, resistindo bravamente à investida romana. Júlio César, com suas legiões imbatíveis, escreve seu nome na história com a conquista da Gália. Um estrategista brilhante e líder carismático, uniu diplomacia e força bruta para subjugar os gauleses. César não era apenas um conquistador implacável, mas também um político astuto que reformou o exército romano, tornando-o a máquina de guerra mais eficiente do mundo antigo. Suas campanhas na Gália, imortalizadas em seus próprios escritos, não só expandiram o território romano, mas também plantaram as sementes da transformação da República em império. Imaginem o terror que assolava Roma durante a Segunda Guerra Púnica. Aníbal, o general cartaginês, atravessara os Alpes com seus elefantes de guerra, derrotando as legiões romanas em seguidas batalhas. A própria Roma estava à beira do abismo, mas do caos e do medo surge um herói, Cipião africano. Cipião, um estrategista brilhante, compreendeu que para derrotar Aníbal, Roma precisava levar a guerra para a África, coração do Império Cartaginês. Em 202 a.C., na planície de Zama, os dois exércitos se enfrentaram em uma batalha épica que decidiria o destino do mundo antigo. Cipião, com manobras ousadas e táticas inovadoras, aniquilou o exército de Aníbal. A vitória de Cipião em Zama não apenas salvou Roma da destruição, mas também abriu caminho para a ascensão do Império Romano. Preparem-se para uma história de amor, poder e tragédia. Marco Antônio, um dos generais mais poderosos de Roma, se apaixona pela rainha do Egito, Cleópatra. Juntos formaram uma aliança poderosa, desafiando Roma. Mas o destino é caprichoso. A paixão de Antônio o colocou em rota de colisão com Otaviano. Na Batalha de Ácio, foram derrotados. Antônio e Cleópatra escolheram a morte ao invés da rendição. Pompeu, o Grande, glória e queda de um gigante romano. Pompeu, o Grande, o nome já causa arrepios. Conquistou vastos territórios no Oriente, esmagando rebeliões e expandindo o poderio romano. Suas campanhas foram marcadas por triunfos espetaculares. Mas o destino é uma amante cruel. A ascensão de Júlio César colocou Pompeu em uma posição delicada. O antigo aliado se tornou um rival perigoso. A rivalidade culminou na Guerra Civil, mergulhando Roma em violência. Pompeu foi derrotado por César na Batalha de Farsalos, marcando o fim de sua carreira. Trajano, o imperador conquistador e a expansão máxima de Roma. Preparem-se para conhecer Trajano, o imperador soldado. Imaginem a vastidão do Império Romano sob seu comando, estendendo-se do Atlântico às areias escaldantes do Oriente Médio. Sob seu comando, as legiões romanas marcharam para novas conquistas, expandindo as fronteiras do Império à sua máxima extensão. Uma de suas maiores conquistas foi o subjugamento da Dácia, um reino guerreiro que representava uma ameaça constante às fronteiras romanas. A vitória de Trajano sobre os dácios, imortalizada na magnífica coluna de Trajano em Roma, garantiu a segurança das fronteiras do Império e consolidou sua posição como a potência dominante do mundo antigo. Augusto, o primeiro imperador e a Pax Romana. Augusto, o grande estrategista. Após décadas de guerras civis, Augusto, sobrinho neto de Júlio César, ascende ao poder, inaugurando um período de paz e prosperidade sem precedentes na história romana. Ele reorganizou o exército romano,
transformando-o em uma força profissional e disciplinada, dedicada a defender as fronteiras do império. Augusto também promoveu uma série de reformas administrativas e políticas, centralizando o poder em suas mãos e estabelecendo as bases do Império Romano. O reinado de Augusto marcou o início da Pax Romana, um período de paz e prosperidade que duraria por mais de 2 séculos. Constantino, o imperador que mudou o curso da história. No século IV d.C., o Império Romano enfrentava uma crise sem precedentes. Invasões bárbaras, guerras civis e uma crise econômica ameaçavam a própria sobrevivência de Roma. Em meio a esse caos, surge a figura imponente de Constantino. Em 312 d.C., Constantino enfrentou seu rival Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia, um confronto épico que decidiria o destino do Império Romano. Reza a lenda que Constantino teve uma visão divina antes da batalha, que o levou a converter-se ao cristianismo. Inspirado por essa visão, Constantino conduziu suas tropas à vitória, derrotando Maxêncio e tornando-se o único imperador de Roma. Constantino, o Grande, não apenas salvou o Império Romano da desintegração, mas também reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império, mudando para sempre o curso da história ocidental. Vespasiano, o restaurador de Roma e a dinastia Flaviana. Imaginem o caos que se abateu sobre Roma após a morte de Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. O Império Romano mergulhou em uma guerra civil sangrenta, com diversos generais disputando o trono. Nesse cenário de caos e incerteza, surge a figura imponente de Vespasiano. Um líder experiente e um general astuto, Vespasiano ascendeu ao poder após sufocar uma série de revoltas e derrotar seus rivais. Ele restaurou a ordem no Império Romano, consolidando as finanças, promovendo obras públicas e expandindo as fronteiras do Império. Tito, a queda de Jerusalém e a glória trágica de um imperador. Tito, filho de Vespasiano, era um general promissor, destinado a suceder seu pai no trono imperial. Sua habilidade militar e sua coragem ficaram evidentes durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, quando liderou as legiões romanas contra os rebeldes judeus, na província da Judéia. Em 70 d.C., após um cerco brutal, Tito conquistou Jerusalém, destruindo o Segundo Templo, o local mais sagrado para os judeus. A queda de Jerusalém marcou o fim da revolta judaica e consolidou o domínio romano sobre a região. Adriano, o imperador viajante e a defesa do império. Adriano, o imperador filósofo. Imaginem um líder culto e refinado que preferia a toga ao brilho da armadura, mas que, acima de tudo, compreendia a importância de defender as fronteiras do império. Diferente de seus antecessores, que buscaram expandir as fronteiras do império, Adriano adotou uma postura mais defensiva, consolidando as conquistas romanas e fortalecendo as fronteiras. Adriano viajou por todo o Império Romano, inspecionando as tropas, construindo fortificações e estabelecendo uma política de defesa em profundidade. Sua obra mais emblemática é, sem dúvida, o Muro de Adriano, uma imponente fortificação de pedra que se estende por 117 quilômetros ao longo da fronteira norte da Britânia, marcando o limite do Império Romano. E assim termina nossa jornada épica pelos campos de batalha da Roma Antiga. Os 10 generais que apresentamos hoje não foram apenas guerreiros implacáveis, mas também líderes visionários, estrategistas brilhantes e, em alguns casos, até mesmo tiranos sanguinários. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal História e Tecnologia para mais vídeos épicos como este. Até a próxima, e que a história esteja sempre com você.